no sentido leste-oeste, porque o rio Amazonas era uma grande estrada para a entrada, principalmente dos portugueses, né, que são os primeiros a chegar aqui. Tanto é que construíram um forte que chama-se o Forte de Macapá, São José de Macapá, e o Forte de Belém. Esses dois fortes trancavam a entrada e só os portugueses tinham acesso a esse lugar. Detalhes sobre o rio Amazonas. Como eu falei antes, é um rio de planície, não tem velocidade a água, então significa que é um rio que para gerar energia elétrica é muito custoso. A água, quando ela passa muito devagar e não vai movimentar a turbina. Portanto, para construir uma hidrelétrica aí, é muito ruim, é muito difícil, tá bom? Mas é ótimo para navegação, perfeito. Acompanhem comigo, por favor. Olha aqui, ó. Os navios entram no rio Amazonas e vêm até Manaus, mas navios gigantescos, navios que cruzam o oceano, que fazem cruzeiros enormes. Por quê? O rio tem profundidade e tem largura. Em alguns lugares de 10, 15 quilômetros de uma margem a outra. Tá bom? Vamos dar uma olhada em mais uma bacia hidrográfica? Vamos lá. Bacia do Paraná. Pessoal, ao contrário da bacia amazônica, eu já fiz questão de colocar aí uma foto para vocês da maior hidrelétrica do mundo. Detalhe, maior não em extensão, não o maior lago, tá bom? Maior em produção de energia elétrica. Fique atento, a China está terminando a sua hidrelétrica que eles prometem ser a maior do mundo. Eu digo fique atento para ver se essa hidrelétrica conseguirá, ao longo de um ano, não é de uma vez, tá? Hoje ela produziu mais energia que Itaipu. Ao longo de um ano, produzir mais energia elétrica que Itaipu. Acompanhem comigo aqui, por favor. Um detalhe interessante, tá? Aqui estão as comportas. Aqui já é o lado paraguaio. Como assim o lado paraguaio? Aqui está o rio no seu curso normal. Lá está o lago. E aqui foi construída a barragem. Aqui é o lado brasileiro, exatamente metade do rio é do Brasil e metade do rio é do Paraguai. Por isso que a Itaipu é binacional. O Rio Paraná, a bacia do Rio Paraná, está em relevos de planalto. Lembra da aula, ou você vai rever, insisto nisso, para você fazer a relação sobre as formas de relevo do Brasil. Agora eu preciso juntar com a questão da hidrografia. Rios e planícies não são bons para gerar energia elétrica, mas são ótimos para a navegação. Rios e planaltos são ótimos para gerar energia elétrica. Por quê? Porque tem inclinação, a água desce com força. É uma energia limpa. Essa água passando na turbina, ela gera energia. Então, esse aqui é só o vertedouro da água que está sobrando, então eles estão jogando fora. As turbinas estão neste canto aqui e a energia que nós usamos. Olha só esse mapa, pessoal. Aqui está Itaipu, certo? Então, olha aqui para o mapa, pessoal. O Rio Paraná tem suas nascentes aqui no Planalto Central. Ele segue em direção ao sul. E foi feito um estudo na época e sacou-se pelas curvas de nível que daqui onde está a ponta do cursor até aqui é o momento de maior inclinação. Então, é onde foi feita a barragem para a hidrelétrica de Itaipu. Só que surgiu um problema geopolítico. O rio não pertence só para o Brasil. Quando um rio é limite entre dois países, o meio exatamente dele pertence a um e outra metade a outro país. Então, o Brasil fez um acordo com o Paraguai para que fosse construída essa hidrelétrica que você deve ter acompanhado nos noticiários que o presidente que assumiu há pouco tempo o poder, o Lugo, quer rever o contrato lá na época dos militares, no momento em que o Brasil pagaria para a construção da Itaipu, porque o Paraguai não tinha esse dinheiro para a construção, e, na sequência, como o Paraguai não iria usar toda a energia que fosse produzida pela hidrelétrica, o Brasil ficaria com a parte que sobrasse, e isso seria uma forma do Paraguai
pagar o empréstimo que o Brasil fez para eles e por eles para a construção dessa hidrelétrica e para que gerasse. Hoje é praticamente 1/4 da energia que vem para o Brasil sai de Itaipu. É uma quantidade enorme. A potência que Itaipu tem é sensacional. Então volta o mapa para você fixar ali. Então aqui, ó, o cara olhou para as curvas de nível e você vai lembrar isso quando você ver ou rever as curvas de nível. Então ele fez um estudo e percebeu que aqui era o momento de maior inclinação. E se tem mais inclinação, gera mais energia. Eu vou usar aqui uma folha para tentar dar um exemplo para vocês. Turma, aqui é uma bacia hidrográfica, certo? Como aquela que vocês viram no início. Se o rio sai de uma parte alta e vai para uma parte mais baixa, é claro que você vai ver mais velocidade nessa água. E daí, a partir do momento que você trancou aqui, fez a barragem, essa água vai passar forçosamente pela parte de baixo dessa represa onde foi colocada uma turbina. E você precisa de uma calha não muito grande, você desperdiça menos terra, porque essa água está vindo com velocidade. Os rios de planície, um exemplo, o do Amazonas, ele não é tão inclinado, ele é menos, e ao mesmo tempo a sua calha tem menos profundidade. Me acompanha aqui, ó. Olha, antes eu coloquei a barragem aqui, perdi menos terra. Agora, olha o que acontece, um rio de planície. Para eu tentar cercar esta água neste ponto, vai ser muito difícil. Eu vou precisar levantar uma barragem muito alta, vou gastar uma quantidade enorme de concreto e a água que vai ficar represada aqui não vai pedir passagem como aquela do Planalto. Ela não vai ficar empurrando a turbina em grande velocidade para produzir energia. Daí a explicação da importância de um rio de Planalto, onde a água vem com força, e de um rio de planície, onde a água segue calmamente de um lado para o outro. Agora eu quero fazer uma ressalva aí, tá? Quando você constrói uma represa num rio de Planalto, você pode tornar o rio navegável. Me acompanhe, por favor. Um erro enorme cometido aqui em Itaipu. Observe. Se aqui em Itaipu fosse construído uma eclusa, o que é uma eclusa? Um elevador, porque o rio se tornou navegável nesse ponto. Se fosse construída uma eclusa nesse lugar aqui, seria possível um barco, quando chegasse nesse ponto, seguir navegando pelo rio Paraná, até onde ele se encontra aqui com o rio Paraguai, e desaguar aqui no estuário do Prata, na Argentina, e pegar o Oceano Atlântico e seguir viagem. Mas esse é o nosso próximo tema, tá? Agora nós vamos ver uma outra bacia, diferente das duas anteriores, essa do Paraná ou do Paraguai, dependendo do ponto de vista da escala que você está olhando. Bom, a bacia do Paraguai, ou do Paraná, ou a bacia amazônica, não são inteiramente brasileiras, né? Como eu argumentei. Veja, por favor, essa próxima bacia, a bacia do Rio São Francisco. Pessoal, olha só, me acompanhe. O Rio São Francisco, ele é inteiramente brasileiro. Veja que ele vai nascer aqui no sudeste brasileiro, na Serra da Canastra, vai seguir em direção norte e depois ele entra para o Oceano Atlântico, tá certo? Você vai argumentar o seguinte, mas o Rio São Francisco atinge uma área do sertão nordestino, onde aquela área de seca? Sim, atinge a área de seca. Mas ele não seca nesse lugar? Não, porque as suas nascentes estão num lugar que tem chuvas permanentes. O Rio São Francisco não tem problema de seca, por ter suas nascentes onde as chuvas são regulares. Portanto, ele é um rio constante, ele não é aquele rio sazonal ou temporário que de vez em quando acaba secando, tá certo? Mas vamos voltar ao mapa, importante. Veja ali. Argumentei com vocês, então, que as nascentes do Rio São Francisco estão aqui em Minas Gerais e ele vai em direção ao norte depois para entrar para o Oceano Atlântico e ele faz limite entre os estados de Alagoas e de Sergipe, tá certo? Muito bem. Ele foi durante muito tempo chamado de Rio da Integração Nacional. Por que ele é Rio da Integração Nacional? Turma, me acompanhe, ó. Aqui um barco entraria por aqui e conseguiria vir
até o interior de Minas Gerais. Na época que o Brasil não tinha estradas para se chegar ao interior de Minas Gerais, o Rio São Francisco era o melhor caminho. Mas, com o tempo, e a nossa engenharia muito esperta, cometeu um erro tremendo. Vamos lá. As hidrelétricas que foram construídas no caminho, tem 1, 2, 3 hidrelétricas, não foi feita nenhuma eclusa. Então, o que acontece? Isso impede a passagem que os navios, que os barcos sigam por toda a extensão do Rio São Francisco. Mas, presta atenção nesse detalhe, que eu vou mostrar agora para vocês. A região Nordeste, por ser uma área que chega uma grande quantidade do Sol, é extremamente privilegiada no Brasil. Embora a mídia, os jornais sempre façam uma apresentação de que o Nordeste é uma região problema. Ao contrário, eu quero dizer para vocês que o Nordeste não é uma região problema, é uma região muito privilegiada, mesmo a área chamada Polígono da Seca, o lugar que tem um período de seca. Porque no Nordeste chove mais de 500 milímetros por ano. Turma, isso é mais do que chove em Israel. Israel é uma potência, certo? Sabendo que Israel chove menos do que ali. Então, o Nordeste é só uma questão de aproveitamento da água que existe. E aqui eu não vou falar nem a favor e nem contra, por uma questão política, se nós temos ou não temos que fazer a transposição do Rio São Francisco. Vamos imaginar só por onde ele passa. Me acompanhe, por favor. Veja lá. Aqui foi feito alguns desenhos para você imaginar que toda a área seca, principalmente aqui no Nordeste, onde tem o polígono, ou chamado polígono da seca, aproveita-se para fazer a irrigação. Veja, pense, o sul do Brasil tem geadas na estação do inverno. As geadas impedem o desenvolvimento de algumas lavouras. No Nordeste isso não acontece. Quente o ano inteiro. Em vez de ter